amigo e amiga que está aí do outro lado, nos assistindo em mais um episódio do Encontro com a Palavra. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Convido você a se acomodar, se você puder, estiver na sua casa, em algum local, esteja com a sua Bíblia em mãos, porque teremos agora um momento de conversa, de bate-papo sobre a Palavra de Deus. Eu tenho a alegria de estar com meu amigo Anderson aqui mais uma vez, nesse episódio. Anderson, seja bem-vindo, que bom Obrigado. Que você aceitou o nosso convite. E juntos vamos aqui debater sobre o tema da semana, que é o fundamento do governo de Deus. E para isso, convido a vocês a orarem conosco, convidando o Espírito Santo a estar aqui com a gente. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos proporciona esse momento aqui de conversa, de aprendizado sobre os Teus ensinamentos nas Sagradas Palavras, nas Sagradas Escrituras. Pedimos que o Espírito Santo nos capacite, nos oriente neste momento, a todos os amigos que estão nos assistindo também, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Anderson, poderia trazer para nós o que a gente vai falar nesse episódio aqui? Trazer uma introdução, quem sabe o que mais chamou a tua atenção quando você se preparou com o estudo do episódio 9, que é o que estamos agora. Ele está numa nova temporada, que é uma temporada de 13 lições, e esse guia tem como título o Fundamento do Governo de Deus. Existe um verso básico que representa todo o estudo da semana. Eu vou lê-lo antes de fazer a introdução aqui. Ele fala em Apocalipse 12, 17, e ele fala o seguinte: o dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus têm um testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Por falar em guerra, a gente sempre escuta isso nas televisões. Estamos num país que não tem guerra civil, mas a gente escuta isso e vê o sofrimento que é o fato da guerra física, né? Vamos dizer assim, estar presente na guerra. A gente não tem exatamente o real conhecimento disso, porque a gente não está lá, mas deve ser um sofrimento gigante, só pelas imagens que a gente vê na televisão. E aqui ele fala que o dragão irou sua mulher e foi fazer guerra contra ela. Então com certeza vai existir sofrimento. A mulher aqui no Apocalipse, estudando mais profundamente, ela quer dizer igreja, né? O povo de Deus. E o dragão seria Satanás. E aí vem fazer guerra exatamente contra o povo de Deus, o filho de Deus, os filhos de Deus. Quando a gente fala em filho, a gente vê que é uma coisa que nos mexe muito com a gente. Porque se for atingir o meu filho, está atingindo diretamente a mim. É melhor que atinja a mim do que a minha filha. Sim. Porque se mexer com ela, aí o negócio pega, né? A guerra vai ser grande. Então é exatamente isso que trata o estudo da semana. Porque ele fala sobre o fundamento do governo de Deus, e o dragão, que é Satanás, vem exatamente mexer com esse fundamento, que está relacionado com a criação, com a redenção e com os filhos de Deus, né? E a gente vai falar um pouco também dos 10 mandamentos. Mais fortemente, o quarto mandamento, que foi o que foi mexido tanto pela a besta, que a gente vai tocar no assunto, e o dragão em si, que tem toda a influência mais poderosa sobre isso, né? Sim, muito bem. E a gente começa aqui, né, depois dessa introdução, indo para um tema que para mim foi muito interessante estudando essa semana, que é o santuário e a lei. E quando a gente pensa no santuário, nos remete logo ao Êxodo, do Antigo Testamento, né? A criação ali de toda o ritual ali, os rituais, na verdade, de sacrifício. E nós vamos ali para o momento onde é trazido uma arquitetura de um local de adoração e sacrifício, onde havia uma arca que é a Arca da Aliança de Deus com o seu povo. E será que isso é falado no Novo Testamento sobre isso? E quando nós estudamos as Escrituras, nós percebemos que esse santuário, o próprio Deus fala, ao falar com Moisés, toda a orientação, que é um reflexo, é um tipo do que existe no céu, do santuário celestial. E reforçando esse entendimento de que é um reflexo do que é o santuário celestial, eu convido vocês a lerem comigo Apocalipse 11:19 e Apocalipse 12:17.
Eu vou abrir aqui rapidamente, Apocalipse 11:19. Posso abrir 12:17? Que aí fica... Sim. E fala o seguinte, 11:19. Nesse momento se abriu o santuário de Deus nos céus, e ali foi observada a Arca da Aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto e um forte temporal de granizo. Agora o 17 fala, eu li agora há pouco, eu vou ler novamente. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Por que esse texto está correlacionado com a Arca da Aliança? Aí eu queria ler com vocês uma anotação, um resumo, né, do que continha lá na Arca da Aliança, lá no tempo ali de Arão, Moisés. Haviam 3 elementos lá dentro: as tábuas da lei, um pote de maná e a vara de Arão. E as tábuas da lei, quais são? O que eram essas tábuas da lei? As tábuas são exatamente as 2 pedras escritas pelo dedo de Deus, que foi dada a Moisés, que continha os 10 mandamentos. Essa lei ela é diferente da lei cerimonial, onde havia toda aquelas orientações de purificação, vários ensinamentos e orientação para o povo que tinha um contexto social, temporal para o povo de Israel, né, para o povo de Israel daquela época. Que muitas delas são inclusive praticadas por muitos cristãos, inclusive quando tem referência à alimentação. Só que os 10 mandamentos nós chamamos de a lei moral, porque ela reflete o caráter de Deus. E por refletir o caráter de Deus, sim, quer dizer que é o manual de como nós devemos também nos portar e conduzir a nossa vida. A gente vê muito esse assunto do cerimonial, moral, e aí existe uma divisão realmente. O cerimonial apontava sempre para Jesus Cristo, para a morte que ele teria. Para o futuro naquela época. Futuro, exatamente. Uhum. Então eles simulavam, tipo, morte de ovelhas e cordeiros, pombinhas, essas coisas. Uhum. O derramamento de sangue também estava envolvido com isso. E tudo apontava exatamente para Jesus Cristo quando ele morresse. Só que quando ele morreu, tudo que estava anteriormente descrito para fazerem diariamente, e aquele sacrifício anual, que era a purificação de todo o santuário, ele praticamente deixou de existir na morte de Cristo. Então por isso que isso deixou de existir. Mas o que relaciona-se à moral, isso Jesus não veio abolir, ele mesmo falou isso, né? Veio cumprir. A lei, ele veio cumprir a lei, né? E para nós, né, eu creio que para a maioria das pessoas, inclusive as que não são cristãs, entendem que matar é errado, adulterar é errado, roubar é errado, mentir é errado, desonrar os pais é errado. Agora, cobiça, né, quando lemos ali os primeiros 4 mandamentos, que é exclusivo para uma adoração a Deus, amar, reflete o amor a Deus, aí já há uma divergência, né? E Deus, ele não muda. Tanto é que Apocalipse fala que a Arca da Aliança está no céu. Ou seja, isso também mostra para nós que a lei de Deus, essa lei moral, ela é eterna. Ela sempre existiu e sempre existirá. Então, eu achei muito legal, muito interessante ter essa profundidade no nosso guia de estudo, trazendo esse entendimento, né? E isso não foi só não foi visto somente por nós nos dias de hoje. Isso já era tema de debate com os pais do protestantismo, os pais da reforma, né? E a escritora Ellen White, ela cita, né, a gente pode ler aqui juntos no nosso guia de estudo, que ao olhar para o santuário celestial, João viu o santuário de Deus e a Arca da Aliança. Dentro do Santo dos Santos, no santuário celestial, a lei divina está sagradamente guardada. A lei que foi pronunciada pelo próprio Deus em meio aos trovões do Sinai e escrita por seu próprio dedo nas tábuas de pedra, a lei de Deus que se encontra no santuário celestial é o grandioso original, do qual os preceitos inscritos nas tábuas de pedra, registrados por Moisés no Pentateuco, eram uma cópia exata. Os que chegaram à compreensão desse ponto importante foram levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei divina.
Então a lei divina ela não muda, como você mesmo colocou, Anderson. E, continuando, nós vamos para, então, esse conceito de que a lei não muda. Sim. E John Wesley, ele escreveu a respeito desses tipos de lei do Antigo Testamento que a gente comentou aqui rapidamente. Lei moral, lei cerimonial. E qual deve ser a relação, então, do cristão com a lei moral? Eu vou fazer uma leitura aqui do Salmo 111, versos 7 e 8. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Seguros todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo o sempre. E são feitos em verdade e retidão. Ele fala claramente aqui, segundo seus mandamentos, pois eles permanecem firmes para todo o sempre. E a gente tem que pegar ao pé da letra o que é mandamento e dividir o que é lei cerimonial e lei moral. Isso tem que ficar bem dividido, porque uma coisa realmente foi finalizada na morte de Cristo, que é tudo que apontava para ele, como a gente já falou. Mas a moral... foi cumprido nele, né? Apontava para ele e ele foi cumprido nele, exatamente. Por isso que hoje nós não precisamos mais sacrificar ovelhas, cordeiros, para perdão de pecados, né? É isso aí. Quando eu falo de lei de Deus, como a gente falou, os 6 mandamentos, quando envolve só o ser humano, a relação homem-homem, homem-mulher, homem-criança, aí tudo é aceitável, porque existe uma moral já, parece que, entre aspas, como se fosse no nosso circuito integrado interno, no nosso DNA, ou dentro do nosso gene, já tem uma lei moral que a gente sabe o que é fazer errado, o que não é, independente de uma lei humana falar que não deve matar. Parece que dentro de mim já tem dito, ó, você não deve matar o seu próximo. Independente se é uma pessoa próxima a você, que você ama, ou uma pessoa que você nem conhece. Mas isso parece estar já dentro do nosso interior. Quando eu falo dos primeiros 4 mandamentos, aí envolve a Deus diretamente. Adoração, a quem eu devo adorar. E aí no 4º mandamento eu falo sobre um dia específico, que é o sábado, e a guarda desse dia como lembrança da criação. E aí qual o objetivo de Satanás em relação a destruir isso do nosso interior, da nossa mente, do nosso DNA interno, assim como as outras leis. É porque tudo vai apontar para o Criador. Para o Criador. E aí ele tem esse grande problema, porque ele queria também ser adorado. Ele foi expulso do céu exatamente porque ele também se sentia no nível de ser adorado, ser exaltado, e isso não aconteceu, porque existia a Trindade, Deus realmente estava lá e ele que era o Criador de tudo. Então ele que tinha que ser adorado. E aí Satanás foi expulso do céu, e aí uma guerra se desenvolve exatamente, praticamente nos 4 primeiros mandamentos. Especificamente o 4º, que a tendência é que seja apagado das religiões. Isso é o objetivo principal de Satanás, né? Sim. Então a lei realmente ela não muda. A gente vê aqui, ela dura para todo sempre. Existem outros versos que a gente poderia ler aqui, mas ela é uma coisa eterna. E não simplesmente quando a gente for para o céu, morar com Jesus ou voltar para a nova terra, a lei continuará existindo e saberemos a quem devemos adorar, o que devemos fazer. Só que lá não vai ter esse negócio de pecado, né? Então eu não vou ter essa tendência de desviar para um ou outro mandamento que cair nele. Mas eu saberia exatamente que aquilo vai estar dentro de mim e eu vou saber o que eu devo ou não fazer, porque aquilo já vai estar dentro do meu interior. O sábado será guardado na eternidade, né? A Bíblia ela revela que após a volta de Jesus, após o milênio após a volta de Jesus, a terra será restaurada e o reino será... Jesus estará conosco aqui reinando nesse planeta. Então, o sábado continuará sendo guardado. Nós teremos nossos afazeres, obviamente sem pecados, sem sofrimento, sem luto, sem pranto, nem dor, mas o sábado continuará sendo um dia totalmente dedicado à adoração ao Senhor, a um convívio, um dia especial, um dia diferente. Você comentou no nome de John Wesley, eu vi aqui agora, ele afirmou o seguinte: a lei ritual cerimonial entregue por Moisés aos filhos de Israel, contendo todas as instruções, ordenanças relacionadas aos antigos sacrifícios e serviços do templo, nosso Senhor veio destruir, dissolver e abolir. Ele destruiu, nosso Deus, Jesus Cristo. Mas a lei moral contida nos 10 mandamentos, reforçada pelos profetas, essa não foi removida. Inclusive no Novo Testamento tem vários versículos que falam sobre isso. Não era o objetivo da sua vinda, quando Jesus veio à Terra, revogar alguma parte dela. Da lei moral, nenhuma. Essa é uma lei que nunca poderá ser quebrada, que resiste como uma testemunha fiel nos céus. Não existe um jeitinho brasileiro para desviar de uma lei dessa. É sim ou não? Ou eu faço ou não faço. Eu não faço. Correto ou incorreto, né?
Quando Deus escreveu o quarto mandamento na tábua, ele colocou assim, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aí ele traz toda uma orientação. Não trabalharás nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem o teu servo, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Ou seja, se ele está no seu domínio, o seu forasteiro, você também não pode permitir que ele trabalhe dentro dos seus domínios. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então é interessante quando traz essa orientação, começando com lembra-te. Porque Deus sabia que nós iríamos nos esquecer. E por que ele pede para nós guardarmos? Porque em 6 dias, porque ele criou, né, em 6 dias e depois descansou. Então quando nós estamos guardando o sábado, nós estamos lembrando de uma maneira prática, ativa, não passiva, de que eu sou filho do meu Criador. Eu fui criado. E ele também, a partir do momento que Jesus também nos salvou, ele também é o meu Redentor. Então, sábado é o memorial da criação. E isso é um ato de adoração e de demonstração pública de que eu sou filho de Deus e que ele é o meu Senhor e que eu dependo dele. Hoje, no contexto de sociedade, né, Anderson, onde estamos cada vez mais atarefados, cada vez a pressão é maior, parece que é cada vez mais difícil conseguir conquistar as coisas, o sustento, o básico para poder ter uma vida digna. Parece que o sábado se torna difícil de guardar. Assim como eu diria também devolver o dízimo, que é uma orientação de Deus para que o evangelho do amor seja pregado. E essas ações, essa demonstração de fé, ela é uma demonstração poderosíssima, porque eu estou dizendo às pessoas, eu estou me colocando em submissão e em plena confiança de que Deus é o meu quem me sustenta e quem me mantém. Então, num sábado, onde eu poderia estar trabalhando, talvez ganhando um pouco mais, talvez construindo um futuro financeiro mais estável para minha família, eu estou entendendo que quem vai construir, na verdade, quem vai me dar o que eu preciso é o Deus de Israel, é o Deus que me criou. E a gente, na temporada passada, nós ficamos por 13 sábados, 13 semanas, estudando os livros de Salmos. E uma coisa que é muito evidente ao lermos vários desses livros era a importância de lembrar da nossa história. Não só nós, como que eu nasci na data tal, meu RG mostra que eu nasci naquele ano, dia e mês, mas também olhando a história dos meus antepassados. E por termos essa herança da graça de Jesus, nossos antepassados também é o povo de Israel, é o povo judeu, é o povo hebreu. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós passamos a ter a fé fortalecida, porque entendemos que o Deus que fez aquelas maravilhas no passado, desde a criação, é o Deus que também me projeta para um futuro com propósito, um futuro de prosperidade e de paz. E o sábado, ele tem esse poder, essa relevância no povo de Deus, principalmente no tempo do fim, que é esse tempo em que vivemos próximo à volta de Jesus. É uma característica do povo que reconhece o Deus como Criador. A gente lê aqui em Romanos 7, versículo 11 e 12, porque o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Estou tocando nesse assunto que ele está falando das lembranças e tudo mais. E quando a gente fala de lei, a gente fala de quem o criou, quem criou a lei, quem escreveu a lei. Quando eu escrevo uma biografia minha, vou falar da minha vida, aquilo vai estar exatamente exposto. A minha vida num livro, ou nas letras que foram escritas. Nos 10 mandamentos, quando Deus escreve os 10 mandamentos, ele trouxe de si naquelas pedras para nós. Então ele expôs o que ele é, praticamente resumidamente, para os seres humanos, quem é Deus. Seu caráter,
como ele é justo, como ele é bom e que ele quer isso dos seus filhos. E é interessante que quando a gente sabe isso, porque a gente de vez em quando quebra uma lei ou outra. Todo ser humano peca, então o pecado é exatamente a quebra da lei, né? E quando a gente quebra um dos mandamentos, a gente vê aonde a gente se insere, o que acontece com a gente, as consequências que vêm, o sofrimento que existe, não só pra gente, mas as pessoas que nos cercam. As mais próximas, até algumas um pouco mais longe, mas a gente vê as consequências. Então Deus sabe exatamente porque Ele escreveu cada lei, porque Ele sabe que a lei é santa, justa e boa, representa exatamente o seu caráter. Ele queria que isso estivesse em nós também. Sim. O seu caráter exposto na nossa vida. Se conseguisse guardar todos os mandamentos, minha vida fosse um exemplo diariamente. Se eu fosse puro, santo, bom, eu estaria seguindo todos os passos da lei e aí eu estaria representando o caráter de Deus aqui na Terra. Mas infelizmente eu não consigo fazer isso 100% do meu tempo. E quando a gente vê que a gente quebrando um mandamento, a gente quebra a lei toda na nossa vida espiritual, isso é o principal objetivo de Satanás. Eu vou forçar para que o Leandro, para que o Anderson, ou para quem está nos assistindo, quebre um dos mandamentos. Ele sabe exatamente o que cada um tem na sua vida espiritual, na sua vida diária, as suas fraquezas, né? A gente sabe, a gente se conhece e ele sabe também sobre a gente. Às vezes a gente disfarça isso para outras pessoas, mas Satanás nos conhece, Deus nos conhece e a gente sabe onde é a nossa fraqueza. Sim. Nossa fraqueza. E aí ele luta para que a gente caia só em um, porque caindo em um, eu estou indo contra Deus. Exatamente. Estou quebrando os mandamentos. Então ele precisa de um mandamento quebrado na minha vida, né? Quando nós estamos estudando nessa temporada, né, sobre tantas coisas maravilhosas, inclusive sobre a reforma, né, os nossos 5 pilares, né, que tem a ver com adorar somente a Deus, Jesus é o único mediador, a graça que nos salva. Só que aí agora estamos falando sobre lei. A lei, ela é uma consequência da graça, ela é uma consequência de eu estar sendo salvo, de eu ser salvo pela graça de Jesus. E o Espírito Santo, quando eu aceito a Jesus como meu Salvador, o Espírito Santo começa um poder de transformação, onde eu começo a ter uma facilidade maior, um prazer em servir a Deus, fazer a sua vontade, obedecer a sua lei. A lei não me salva, mas ela é uma consequência da minha salvação. E quando eu obedeço a Deus, eu estou amando a Ele e amando ao próximo. Quando eu faço mal ao meu próximo, eu estou pecando. E se nós olharmos a lei, se eu falho em qualquer um desses itens, eu estou pecando contra Deus, pecando contra a minha família, contra o meu cônjuge, contra os meus amigos, inclusive contra os meus inimigos. Isso. E Deus não quer que nós façamos isso. E quem está querendo, né, que nós façamos isso, como você bem colocou, é o inimigo de Deus, o inimigo da humanidade, Satanás. E como é que a palavra de Deus, ela nos revela, porque é importante nós termos essa noção, até para nós buscarmos os recursos espirituais para nos defendermos. Como é que a Bíblia revela essa ira de Satanás? E por que é que o diabo está irado com o povo de Deus no tempo do fim? Como o Apocalipse bem coloca. É bom a gente exemplificar o que está falando aqui, Apocalipse 12, versículo 12, né? Ele fala o seguinte, 12:12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra, no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já pouco tempo resta. Você vê que ele tem pouco tempo e ele está muito irado. Ele está irado. Sim. E ele quer atacar exatamente no ponto fraco, vamos dizer assim, do pai, que é o seu filho. Seu filho, o ser humano, a gente. Sim. Vamos dizer assim. Como eu já tinha falado anteriormente, para atingir o pai Ele é só quer mexer nos machucar filhos, né? o Deus, né? Machucar a Deus e causar o máximo de destruição possível, porque ele sabe que ele já está condenado. Exatamente. Então, Apocalipse 12, se a gente fosse ler inteiro, ele descreve exatamente o conflito que existe entre Cristo e Satanás desde o início, e ele em um capítulo ele descreve tudo, desde o céu até o último dia da terra. Em um capítulo apenas a gente consegue ver toda a guerra que existe entre o bem e o mal e que estamos inseridos neste contexto. Seu clímax é o ataque final de Satanás ao povo de Deus. Aí na sequência, Apocalipse 13 apresenta os dois aliados do dragão, que é a besta do mar e o besta da terra.
esses dois poderes se juntam a ele para guerrear contra o povo de Deus. E aí envolve poderes políticos, envolve poder religioso, juntamente com Satanás, justamente para destruir o povo de Deus e atingir diretamente ao nosso Pai, nosso Deus e também Jesus Cristo, né? Então, realmente Satanás está irado. A gente vê as consequências da ira dele no planeta. Só basta a gente viver no planeta, a gente já sabe como está a ira de Satanás. E quando a gente liga a televisão, a gente começa a ver o sangue derramando pela terra, porque muitas coisas, notícias ruins. Entra no site de internet e a gente consegue ver tanto de coisa que acontece diariamente. Todo dia notícia ruim, notícia ruim. De vez em quando aparece uma notícia boa, mas sempre, a maioria das vezes. Isso representa a guerra, Satanás, Cristo. Grande conflito. E tudo que começou lá no céu e a expulsão dele, e ele foi jogado. Ele fala, né? Ai dos que estão na terra, né? Porque Satanás foi expulso. E ele está aí na terra. Então é uma coisa complicada, porque somos seres humanos, não estamos no mundo, somos carnais, não vivemos no mundo, temos o nosso mundo espiritual, mas não vivemos nele, porque existe algo invisível que a gente não consegue enxergar. Sim. A quantidade de guerra de anjos que existe para que a transmissão da internet sobre a palavra de Deus não aconteça, pessoas não consigam nos escutar, isso aí diariamente. Então, sim, essa a gente guerra, percebe, né, Anderson? Muitas vezes a gente está com o propósito de renovação espiritual, ou de aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, e a gente percebe os dardos inflamados do inimigo. Quando a gente vai estudando a palavra de Deus, a gente começa a ter uma mudança de perspectiva, uma alegria em estar falando de Deus, lendo, ouvindo, conversando. A gente percebe como no dia a dia algumas ciladas são colocadas e a gente, graças a Ele, a Deus, nós temos como estender a mão e Ele nos segura, e Ele nos dá poder. E eu gosto de lembrar que nós somos o exército de Deus. Apesar de sermos falhos, pecadores, Ele nos dá uma armadura poderosa, e o Espírito Santo dá o poder que for necessário para que a gente possa cumprir a nossa missão como parte do exército de Deus. E que honra nós sermos chamados filhos e também soldados do exército de Deus. Isso quer dizer que na batalha nós teremos toda a proteção e ao mesmo tempo toda a habilidade concedida pelo Espírito Santo para vencer essa batalha. A gente vê que quanto mais a gente é inserido no mundo espiritual do bem, vamos dizer assim, do lado de Jesus Cristo, é como se fosse a esponja, né, colocando dentro da água, ela absorve muita coisa, né? Se fosse uma pedra colocada lá dentro, se você quebrar a pedra, ela vai estar seca, porque ela não absorve nada. Mas quanto mais eu me insiro no plano de Deus, quanto mais eu me envolvo no projeto de Deus, parece que mais eu me encho e mais eu transmito isso para as outras pessoas. Só um exemplo pequeno assim, mas que tem me tocado bastante do Covid. Dentro do Covid, como a gente não podia ir para a igreja, estava proibido até de sair de casa praticamente, aí eu me entrei de cabeça em tocar piano. E aí eu já tinha aprendido na adolescência, parei dos 14 anos até a idade atual, e quando chegou no Covid foi 2 anos que praticamente fiquei em casa, além de trabalhar, eu fui me inserir nesse plano. E aí hoje, não sou nenhum profissional, mas ajudo algumas igrejinhas em dias específicos, e hoje a gente estava numa igreja, minha esposa cantou, eu toquei para ela, e depois você vê as pessoas vindo dar o retorno para você. Sim. E não para exaltação própria, mas para você ver o quanto que existem igrejas estão carentes. Exatamente. E às vezes uma pessoa simples que toca algo simples, nada faz a profissional, diferença. Você vê pessoas ali chorando, pessoas, sabe, você vê E aí quanto mais, é o que eu tô falando, quanto mais você é sincero, e quanto mais você se abre, eu quero trabalhar para Deus, eu Deus quero vai fazer isso, quero fazer aquilo. Aí você vai, lógico, depende do seu esforço também, que você não aprende do dia para noite, aprendeu. Não, você vai aprendendo e cada dia você vai aperfeiçoando. Aí você vê que as pessoas carentes, e o mundo atual, que as pessoas são carentes por necessidade, por natureza, qualquer coisa simples já mexe com as pessoas. Existem igrejas muito carentes que precisam do trabalho de pessoas que estejam com essa vontade, né, de trabalhar. Então, quanto mais eu trabalho, mais eu transmito a mensagem de Deus, porque eu estou inserido nesse plano de Deus, né? Que é o que está falando aqui, o tema do penúltimo dia, né? As 3 mensagens angélicas. Exato. Eu sou uma pessoa que pode transmitir
a mensagem de Deus. Eu sou enviado aqui na Terra. E o que é que falam, né? Você comentou aí das 3 mensagens angélicas. Se você quiser ler depois, eu vou apenas trazer um resumo. Está lá no capítulo 14 de Apocalipse, a partir do versículo 6. As 3 mensagens angélicas, resumidamente, são o quê? A primeira mensagem, o anjo ele fala ele admoesta, ele pede, implora, avisa que devemos temer a Deus e render-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. E aí fala, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa primeira mensagem angélica que fala de um Deus que criou, me remete a qual mandamento? Ao 4º mandamento. E o 4º mandamento, nesse 4º mandamento eu reconheço que Deus é quem me criou, né? Ele é um memorial da criação. Então, no tempo, uma vez por semana, eu reconheço publicamente, de uma maneira ativa, que Deus é quem me criou. Deus é o Criador de todas as coisas. Aí a segunda mensagem angélica, que está lá no versículo 8, fala: Caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Então está falando que o reino deste mundo, o reino de Satanás, acabou, vai ser destruído, é derrotado. E aí ele traz na terceira mensagem um aviso, um alerta. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas atenuantes no cálice da sua ira. Então, temos aqui um pedido para adorarmos a Deus, e aqueles que não adorarem, eles, assim como o reino deste mundo de pecado vai ser destruído, os que estiverem imersos de uma maneira consciente, por uma decisão própria, também será destruído. Não porque Deus odeia essas pessoas, mas porque essas pessoas escolheram esse caminho, o caminho de viver em pecado, e Deus precisa destruir o pecado, porque depois do seu juízo final, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. E aí eu gosto sempre, quando tenho oportunidade, para os nossos amigos brasileiros que, assim como eu, cresceram ouvindo uma tradição onde fala sobre o inferno, de que as pessoas que forem ímpias estarão ali no lago de fogo de enxofre eternamente. Entenda, um Deus de amor, um Deus justo, ele não pode condenar eternamente uma pessoa a um sofrimento eterno, que não tem nem como eu conceber na minha mente o que é a eternidade. Uma pessoa que pecou por 80 anos ser condenado a viver uma vida eterna de sofrimento contínuo. Isso não é justiça. Então, quando na tradução correta, quando algo, até pela forma da língua hebraica, né? Algo quando fala assim eternamente é porque não vai voltar. Acabou. Sim. É uma decisão, algo que é culminado, não tem volta. Então, quando fala que eternamente será queimado, é porque o pecado não voltará a existir. Aqueles ímpios que serão lançados no lago de enxofre, eles não voltarão à vida. O pecado junto também não voltará a existir mais. Então, isso também é uma demonstração, esse conceito é super importante, Anderson e amigos, porque isso acaba derrubando por terra muitos conceitos que levam pessoas a se afastarem de Deus, a não acreditarem em Deus, porque fala, poxa, que Deus de amor é esse, que Deus justo é esse, que vai condenar e vai deixar talvez um parente meu que cometeu atrocidades, mas não deixa de ser um parente meu, que eu tenho uma estima, sofrendo eternamente, né? Isso não faz sentido. Então, quando nós entendemos e estudamos a Bíblia de uma maneira mais clara, entendendo a língua, nós entendemos que isso significa que não voltará a existir, morrerá para sempre, estará morto para sempre. Se a gente pensar numa declaração de amor, eu falar para minha esposa, eu te amo eternamente, eu te amo enquanto eu viver, parece que tem um peso diferente. Uhum. Eu te amo eternamente, eu te amo enquanto eu viver. Os dois têm o mesmo sentido, eu só vou amá-la enquanto eu viver. Sim.
Só que quando eu falo eu te amarei Eternamente, eternamente, parece tem que ela se aquele... sente mais É o segura. coração todo, né? É todo o meu ser, todo o meu... Eu vou, enquanto eu tiver o meu último respiro, eu vou te Eu não amar. vou medir esforços para te amar. Mas a palavra, só para dar um enfoque, né? Exato. Mas ela não tem o sentido de ser para sempre, porque eu vou deixar de existir em algum momento. Então, é mais ou menos isso, a comparação. Sim. Nós já estamos caminhando para o nosso final aqui do nosso bate-papo. Eu queria só complementar aqui, o versículo 12 ainda do capítulo 14 traz as características principais daqueles que são considerados filhos de Deus. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus, ou seja, a guardar os mandamentos, que nós vimos aqui que é a lei moral, os 10 mandamentos, e permanecer fiel a Jesus, né? Vivendo essa lei moral, amando a Jesus, buscando uma renovação diária. Anderson, você poderia fazer um encerramento para nós? Então a gente quer deixar para todos que estão nos assistindo um convite especial. Primeiro, se dedicar ao estudo da palavra em relação aos mandamentos de Deus, porque a lei moral ainda existe e ela existirá eternamente. Isso é um ponto que foi discutido aqui. Tomarmos cuidado porque o juízo de Deus virá sobre a terra. Ele é amor, mas ele também é justo. E as pessoas que estão seguindo a ele necessitam que um dia todo mal se acabe, porque eles querem viver eternamente com Jesus. E espero que esse também seja o seu caso, que queira também viver eternamente com Deus no planeta renovado, um novo céu, uma nova terra, onde não vai ter mais tristeza, lágrimas, dor, sofrimento e morte. Então são duas coisas que a gente convida você: estudar a palavra de Deus, se dedicar, porque Jesus Cristo realmente vai voltar para pôr fim a todo pecado, todo mal. Então esse é o nosso convite, que você realmente permaneça nesse intuito, e se ainda não tiver, que você seja transformado pelo poder de Deus. Amém. Você poderia orar por nós? Grande Deus, muito obrigado por essa oportunidade, que as pessoas que estão nos assistindo possam sentir também o poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Querido amigo, querida amiga, que bom que você esteve aqui conosco em mais um episódio, que o Espírito Santo continue conduzindo a sua vida, seus passos, e você tenha uma semana, um dia maravilhoso na presença de Deus. Nos vemos no próximo Encontro com a Palavra.